Fala, mamíferos! Vamos para mais uma arte e o personagem de hoje será o Lawrence da Arábia. Thomas Edward Lawrence, nascido em 16 de agosto de 1888, morto em 19 de maio de 1935, também conhecido como Lawrence da Arábia, foi um arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata e escritor britânico. Tornou-se famoso pelo seu papel como oficial britânico de ligação durante a Revolta Árabe de 1916 a 1918. A sua fama como herói militar foi largamente promovida pela reportagem da revolta feita pelo viajante e jornalista estadunidense Thomas Lowen, e posteriormente devido ao livro autobiográfico de Lawrence, Os Sete Pilares da Sabedoria. Nasceu em Tremadog, no país de Gales. Foi o segundo filho do anglo-irlandês Sir Thomas Robert Chapman, sétimo barão de Westmeath, e de Sarah Jr., que era sua antiga governanta. O casal vivia uma união de facto, pois Sir Thomas abandonara na Irlanda sua mulher legítima e suas 4 filhas, adotando um novo sobrenome de Lawrence. O casal Lawrence teve 5 filhos varões, e depois de alguma deambulação pela Grã-Bretanha e França, estabeleceriam sua residência em Oxford, onde os jovens Lawrence foram educados segundo os mais restritos preceitos puritanos da Igreja Anglicana. Quando jovem, Thomas Edward Lawrence era um leitor ávido. Possuía uma enorme inteligência e imaginação. Tinha uma paixão por história, especialmente pela história dos gregos antigos, pela época medieval e cavalaria, cujo idealismo, normas de honra e castidade adotou ardentemente como modelo a ser seguido. Já na adolescência, se submetia a um regime espartano de treinamento físico, que o levaria a se tornar extremamente resistente. Mais tarde, em 1909, ao preparar a sua tese de licenciatura, viajou até a Síria, onde estudou os castelos cruzados, percorrendo enormes distâncias a pé. Em 1911, foi assistente nas escavações arqueológicas promovidas pelo Museu Britânico em Carquemes, no rio Eufrates. E foi nessa ocasião que se tornou agente secreto do governo britânico, pelas mãos de seu mentor e amigo David George Hogarth, recolhendo informações sobre a construção das ferrovias do Império Otomano. Foi também nesse período que conheceu e se tornou amigo de Selim Hamed, um jovem árabe que, segundo alguns, seria o misterioso S.A., a quem o livro Os Sete Pilares da Sabedoria foi dedicado. É como tenente do serviço secreto inglês que Lawrence inicia, em 1914, sua carreira militar no Oriente Médio. Foi convocado para as Forças Armadas da Inglaterra no início da Primeira Guerra Mundial e, em 1917, seria oficialmente destacado para as Forças Expedicionárias em Haifa. A identificação de Lawrence com a causa árabe, cultivada quando ainda trabalhava como arqueólogo, torna-o peça importante da manobra britânica para vencer o Império Turco-Otomano, aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Como oficial inglês e admirador da cultura árabe, aproxima-se de Faisal, um dos líderes da revolta e filho do xerife de Meca. Seus conhecimentos sobre geografia local e sobre o exército turco, somados aos ideais de soberania de uma nação árabe, logo conquistaram Faisal, que nomeou Lawrence o conselheiro logístico do movimento e comandante de um exército de 10.000 homens. Grande articulador, ele consegue reverter a ocupação do território árabe, impedindo a retaliação turca através de ações de guerrilha, como explosões de trens e estradas de ferro, aniquilando as reservas materiais que culminaria com a tomada de Damasco em outubro de 1918. Nesse ano, Lawrence foi promovido ao posto de tenente-coronel. No seu livro, no capítulo 80, dos Sete Pilares da Sabedoria, Lawrence descreve um controverso episódio que teria ocorrido no dia 20 de novembro de 1917, durante uma operação de reconhecimento sob disfarce à cidade de Deran. Segundo o relato, ele teria sido capturado pelos turcos, reconhecido pelo governante turco da cidade, Hacım Bey, que o assediou sexualmente e que, perante a obstinada recusa de Lawrence em ceder aos seus desejos, teria ordenado aos soldados o seu brutal espancamento e açoitamento, seguido de violação anal. Houve alguns questionamentos sobre a veracidade deste fato, mas sua ficha médica militar de 1923 foi tornada pública há alguns anos pelo Public Record Office. Menciona que Lawrence tinha cicatrizes em ambas as nádegas, provavelmente indícios deste açoitamento. Os seus biógrafos, Dr. John Mack e Jeremy Wilson,
acreditam na veracidade do episódio, causa provável do seu estranho e perturbado comportamento nos anos seguintes à guerra. Esse sofrimento psicológico pôde ser visto por sua desesperada busca de anonimato e de isolamento, a sua autodegradação, a sua completa aversão pela intimidade física e pela sexualidade. Em 1968, inclusive, foi revelado ao público o seu distúrbio flagelativo. Segundo testemunhos, se fazia açoitar por alguns de seus camaradas de arma, o que aparenta claramente uma psicopatologia masoquista, parafilia que faz procurar o prazer na dor física e nas humilhações. Após a guerra, Lawrence foi feito companheiro da Ordem do Banho e foi-lhe concedido a Ordem de Serviços Distintos da Legião de Honra Francesa. Mas em 1918 recusou ser feito comandante cavaleiro do Império Britânico, que lhe possibilitaria o uso do título de Sir. Em 1919, tornou-se conselheiro da delegação árabe na Conferência de Paz de Paris, onde viu as antigas promessas de reconhecimento da soberania da nação árabe serem desfeitas, com a divisão dos territórios árabes do antigo Império Otomano sob os mandados da França, ficando com a Síria e o Líbano, e do Reino Unido, ficando com a Palestina e a Mesopotâmia. Foi também neste ano que seu pai morreu e que sua mãe lhe confirmou que ele e seus irmãos eram filhos ilegítimos, fato chocante para a época e que muito perturbava o Lawrence. Neste período, 1919 a 1922, Lawrence escreveu a sua obra-prima, Os Sete Pilares da Sabedoria, onde relata suas memórias da revolta árabe e que seria publicado somente em 1926. No final de agosto de 1922, embaraçado em parte com a notoriedade da lenda Lawrence da Arábia, criada pelo jornalista estadunidense Thomas Loyal, mas, sobretudo, completamente desgostoso com o resultado da guerra no Oriente, principalmente sobre a recusa da França e do Reino Unido em lhes conceder plena independência, como aquilo que considerou ser uma traição para com os árabes, Lawrence rejeitou inúmeros convites de trabalho e posições concordantes com o seu talento e capacidade. Totalmente exausto pelos anos penosos da guerra, preferiu alistar-se na Royal Air Force, RAF, onde simplesmente entrou como soldado, utilizando o nome de John Hume Ross. A situação singular de um tenente-coronel, buscando o anonimato, passar a ser soldado, não tardaria a ser descoberta e explorada pela imprensa, e o comando da RAF viu-se forçado a dispensá-lo em janeiro de 1923. Contudo, Lawrence não desistiu de seus planos de ingressar às fileiras das Forças Armadas, e em fevereiro de 1923 alistou-se na Royal Tank Corps, sob o nome de Thomas Edward Shaw, nome que adotou oficialmente em 1927. Depois das sucessivas recusas aos seus pedidos de transferência, teve de ameaçar suicidar-se, conseguindo que o seu amigo comandante da RAF, Hugh Trenchard, intervisse para evitar um escândalo nacional, possibilitando seu regresso à RAF, onde permaneceu tranquilo e protegido até a sua passagem à reserva em 25 de fevereiro de 1935, recusando sempre toda e qualquer promoção acima do posto de cabo. Lawrence foi um soldado exemplar, íntegro, meticuloso na execução de seus deveres e um excelente camarada, generoso e amável. A maioria dos militares sabia que aquele homem modesto e quase insignificante, reservado e com modos aristocráticos, era o famoso Lawrence da Arábia, mas respeitavam-lhe a intimidade e não lhe faziam perguntas sobre seu passado. Era, contudo, um subordinado incômodo para alguns superiores hierárquicos mais inseguros e incompetentes, que se sentiam incomodados por terem que lidar com um antigo tenente-coronel e com o seu currículo, além do fato de Lawrence ter muitos amigos poderosos, entre eles a elite militar, política e cultural britânica. Entre os seus amigos poderosos podemos destacar Winston Churchill, que era o primeiro-ministro, Hugh Trenchard, que era o comandante da RAF, Lady Aston, que era uma das primeiras mulheres a integrar o parlamento, e muitos outros poderosos. Isso acabava desagradando alguns de seus chefes, que temiam que ele pudesse expor-lhes as suas fragilidades. Depois da passagem à reserva, Lawrence planejava levar uma vida tranquila e solitária em Clouds Hill, rejeitando mais uma vez inúmeros convites e posições importantes. Contudo, em 13 de maio de 1935, quando Lawrence foi de moto até os Correios para enviar uma encomenda de livros a um amigo e um telegrama a Henry Williamson, sucedeu o imprevisto.
No regresso à sua residência, ao desviar abruptamente para evitar a colisão com dois jovens ciclistas, foi projetado violentamente da moto, fraturando gravemente o seu crânio. Permaneceu em coma durante 6 dias, morrendo no dia 19 de maio de 1965, aos 46 anos de idade. As circunstâncias do acidente de Lawrence levaram Hugh Kames, neurologista que atendeu Lawrence, a realizar um estudo sobre a adoção de capacete motociclistas por civis e militares, concluindo que a prática poderia diminuir drasticamente o número de fatalidades causadas por traumatismos cranianos. A morte de Lawrence e a subsequente trabalho de Kames contribuiu largamente para a adoção de capacetes entre motociclistas, trabalhadores e desportistas em todo o mundo. Se você gostou da arte e quer saber um pouco mais da história desse e de outros personagens históricos, siga nossa página no Instagram e o canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima!